relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Essa escritura de Apocalipse capítulo 14 fala sobre os três últimos anjos. Nós vemos aqui no versículo 6 que está escrito: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Nós vemos aqui a besta, a imagem da besta e o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem.
Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos por mais esta oportunidade. Estamos aqui reunidos nesta noite. Estamos com nossos corações realmente, Pai, em grande expectativa para alimentarmos da Sua palavra, Pai. E o Teu Espírito é o que vivifica, o Teu Espírito é o que dá a vida. E nós estamos aqui, Pai, realmente prontos para ouvir, prontos para receber as orientações do Senhor. Neste culto de adoração, neste culto de louvor, neste culto a qual viemos ter comunhão com o Senhor, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Pedimos que o Senhor, Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor, aquilo que temos cometido, que não tem agradado ao Senhor. Mas nós confessamos, Pai, nesta hora, para que possamos achar graça diante de Ti e receber do Senhor, Pai, as bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Quero falar um pouquinho nesta noite sobre o selo. E provavelmente vamos falar sobre a marca da besta. Mas falar sobre o selo, nós falamos um pouquinho no culto passado, sobre os trabalhadores da 1ª hora, e o culto foi lido, algumas mensagens, para que pudéssemos realmente entender a parábola que Jesus citou no livro de São Mateus, no seu capítulo 20. Eu estava lendo em casa novamente esta escritura de São Mateus, capítulo 20, onde se encontra esta parábola dos trabalhadores na vinha. E entendemos esta parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, no primeiro versículo, onde Jesus disse: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Trabalhadores para a sua vinha. No livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, no final desta escritura, nós vimos que está escrito: bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Então nós vimos aqui que esses trabalhadores, foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Tem um hino que diz assim, trabalhai e orai na seara do Senhor. Meu desejo e ocupado quero estar do Senhor. Amém? Trabalhai. Vocês lembram desse hino? Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai
na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Entendemos o que é esse trabalhar, né? Esse hino expressa isso, né? Trabalhar na vinha do Senhor. Está orando, está cantando, está levando a palavra, vivendo, levando o pecador, né, a encontrar, né, o caminho de volta, né? Trabalhar na vinha. Então, estes, né, foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Trabalhadores que foram chamados para trabalhar e para receber, né, o dinheiro desse trabalho, para receber, né, o salário desse trabalho. Então, uns foram chamados para trabalhar, né, ali, saindo perto da hora terceira, né? Então ele saiu de madrugada, a hora terceira, né? Nós estávamos falando sobre isso, né? Até depois do culto, eu estava explicando, né, para o meu pai, ele estava dizendo que o dia ia até meia-noite, né? O dia vai até meia-noite. Para nós aqui, vai até meia-noite. Mas, para os judeus, o dia vai até às 6 horas da tarde. O dia é contado quando o sol nasce e quando o sol se põe. O sol nasceu, né? Começa o dia. O sol se pôs, terminou o dia. Então, quando termina o dia, aí vem a noite. E a noite era dividido em vigílias, né? Primeira, segunda, terceira, vigília da noite. Então, como que era contada a noite? Por vigílias, né? Agora, o dia, né, era contado, começando então, ali, né, começando aqui a primeira hora do dia, a segunda hora, né, terceira hora, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, né, e 11ª hora, até às 12 horas. Então, o dia dos judeus tem quantas horas? 12 horas. Vamos confirmar isto, né? Jesus disse, trabalhar enquanto é dia, né? E Jesus disse, né, que um dia tem 12 horas. Essa escritura diz lá, coloca lá a escritura do dia, para que você possa entender, né, entender bem. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Está vendo? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, quantas horas tem no dia? 12. Então, nós fomos chamados para trabalhar qual hora do dia? Na 11ª hora. Na 10ª hora. Então, faltando 1 hora para terminar o dia. Faltando 1 hora para terminar o dia. Amém? Então, recapitulando um pouquinho o culto de domingo, né? Nós vimos, para entendermos estes que foram chamados, faltando, né, 1 hora para terminar o dia. Então, para entendermos, né, antes da destruição, né, antes da destruição total, nós fomos chamados. Por isso que nós tivemos o culto sobre a bomba atômica. Amém? Vocês lembram? Tivemos falando sobre as bombas atômicas e também sobre as guerras. A Primeira Guerra Mundial foi parada, né, por Deus.
Amém? Vamos caminhar? A Primeira Guerra Mundial foi parada por Deus. Por que ela foi parada? Ela foi parada porque havia de entrar os trabalhadores da 10ª hora. A Segunda Guerra Mundial, né, era para terminar tudo, mas, né, havia ali, né, detenha, sempre detendo ali. E na Terceira Guerra Mundial é que vai haver, então, esse Armagedon. Né, esse Armagedon. Foi parado, então, para que pudesse entrar e ser selado esses trabalhadores da 10ª hora. Dos judeus, quem são os trabalhadores da 10ª hora dos judeus? Os 144 mil. Dos gentios, quem são os trabalhadores da 10ª hora dos gentios? A noiva, os eleitos de Deus. Amém? Os 144 mil lá e nós aqui. Amém? Deus trata com eles como nação e conosco como indivíduos. Hoje vamos falar, né, sobre este selo, porque o anjo selador saiu para selar. Né? Agora, eu estava lendo aqui, né, na mensagem A Marca da Besta, algo que começa a nos dar, né, luz para entendermos isto, sobre este selo. No parágrafo 49, o profeta fala sobre a pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. Só essa expressão aqui, irmãos, gravem isso aqui. O que traz o Espírito Santo sobre a igreja? A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. A justiça de Cristo mantém-na ali, atada com o fio do cinto. Então veja, nós vamos ver que esse anjo selador, né, que saiu, né, para selar, com o que ele saiu? Né? O que é? Nós vamos ver o que é este selo. Então, este selo, né, ele é bem amplo, porque o selo, resumido, né, assim, né, nós vemos que o selo é o Espírito Santo. Mas a pregação do Evangelho é o que traz o Espírito Santo, é o que traz o selo. Amém? E, irmãos, o Espírito Santo, né, ele vai trabalhando por etapas. Né? Ele vai trabalhando por etapas. Ele começa com justificação, vai para a santificação e depois o batismo do Espírito Santo. Ele começa como um tutor, né, ensinando o filho nos negócios do pai, né, levando o filho, ensinando e mostrando todo o reino do pai, e depois, né, ele chega num lugar que ele é aprovado e ele recebe a adoção. Quantos lembram disso? Né? Ele recebe a adoção de filhos. Né? A adoção é falar no lugar do pai. A adoção é uma posição que o filho chega. Também isto, né, está incluído neste selo do Espírito Santo. Então, a pregação do Evangelho traz o Espírito Santo. Amém? Todos compreenderam isso? Ah. Agora, na mensagem A Festa das Trombetas, eu quero colocar um parágrafo aqui e depois nós vamos entrar no selo, mas mantenha isso na sua mente. A pregação do Evangelho traz o selo. Amém? A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. Preste bem atenção nisso. A pregação do Evangelho
traz o Espírito Santo sobre a igreja. Agora, que tipo de pregação tem que ser para trazer o evangelho? Que evangelho que tem que ser esse? Então, se não for o evangelho de Jesus Cristo, como disse o apóstolo São Paulo, nunca a igreja vai receber o selo. Você não vai receber o selo. Porque Paulo, lá em Gálatas, disse isso. Eu creio que foi no livro de Gálatas, Paulo orientando a estes irmãos, né, falando sobre aquele que... Festa das Trombetas, eu vou citar o parágrafo 164. Onde que ele fala, não é outro evangelho. Quer ver? Gálatas, capítulo... deixa eu citar, me ajude aí, né? Gálatas. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se nós encontramos aqui. Aqueles que gostam de acompanhar, né? Isso. 6. Vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. O qual não é outro, né? Não é outro. Mas há algum que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, a pregação do evangelho traz o quê? O Espírito Santo. Então, a preocupação de Satanás em fazer, né, em inquietar, né, para transtornar o evangelho de Cristo, porque ele sabe que o evangelho de Cristo vem para selar os eleitos de Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Seja o quê? Loucura. Relembrando as verdades ouvidas.